Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco nessa sexta-feira, dia 29 de abril de 2016. São 9 horas e 46 minutos, nós estamos ao vivo nesse exato momento. E o tema de hoje que nós vamos debater será sobre torturas, em todos os seus sentidos. Torturas na época da ditadura militar, os torturadores, alguns que foram ressaltados como grandes ícones por alguns deputados, enfim, por um deputado, não é? O deputado federal Bolsonaro, enfim. E mais alguns detalhes sobre isso. Será que a tortura que podemos até achar que ficou no passado está de volta? Querem implantá-la? Ela ainda continua a tortura psicológica, a tortura em alguns momentos, em algumas nuances? É o tema de hoje do Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, meus amigos, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, Canal 25 na NET, das organizações da Arnon de Mello. Muito obrigado pelo carinho e nós vamos ficar juntos até as 10h30 com o tema de hoje sobre tortura. Ditadura? Será que nós ainda continuamos fazendo essas torturas, as sequelas que ficaram das pessoas que passaram por isso e, de repente, um representante a nível federal faz uma homenagem, digamos assim, ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, como sendo um dos grandes ícones, não é, da tortura. Inclusive, em 2008, ele foi o primeiro militar declarado, inclusive, torturador. Ele recorreu e perdeu, claro, não é? Enfim, esse é o tema de hoje, nós vamos debater. É um tema polêmico, um tema em que remete, inclusive, à história, né, de um passado tenebroso, terrível, e que a gente acaba percebendo que nessas discussões políticas de siglas partidárias e essa discussão por esse momento bastante complicado que vive o país politicamente, algumas pessoas levantando esta bandeira de que a ditadura deve voltar, inclusive com as suas torturas nos escuros e terríveis porões, onde vários e vários profissionais e formadores de opinião nunca mais voltaram. Estou recebendo com muito carinho hoje aqui o nosso querido Leonardo de Moraes, advogado criminalista. Mais uma vez, um bom dia. Muito obrigado, meu querido Leonardo. Meu Wilson, bom dia, Magela. Bom dia a todos. Muito bem. Meu querido diretor-geral, doutor Geraldo Magela, historiador e também é um dos grandes defensores, inclusive, dessa Comissão da Verdade que viesse à tona todas essas discussões. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia ao Leonardo, bom dia ao Wilson, bom dia aos telespectadores. Muito bem. Eu vou começar hoje com o senhor, doutor Geraldo Magela. Nós temos visto nessas manifestações em que se diz contra a esquerda, contra um partido, contra uma cor, enfim, acho que nós estamos num país livre. Justamente por isso, quantas pessoas tiveram que morrer, serem torturadas, terem suas vidas dilaceradas para que a democracia hoje fosse uma realidade. E ainda, e por cima, essas pessoas que talvez não tenham vivido esses tempos tenebrosos e que acabam querendo que volte a esse processo da ditadura, das botinas, enfim, dessa maneira amarga, terrível de poder massacrar e calar e amordaçar as pessoas que podem falar hoje na democracia. O senhor, como estudioso e como historiador, o senhor defendeu, inclusive, participou dessa Comissão da Verdade, que ainda está, inclusive, trazendo alguns depoimentos bastante emocionantes, não é? Eu vi nossa, me foge o nome dela agora. Yara Menezes. Não, mas não sei se é Yara Menezes. Poxa vida, me foge o nome dela agora, me perdoe. Enfim, que ela cita que após ser espancada, de ver o marido em coma, os filhos foram levados, Amelinha Teles, exatamente, Amelinha Teles, e o relato dela é realmente terrível e também muito emocionante. Ela conta isso com uma precisão de quem viveu realmente esse momento. Na sua opinião, meu querido doutor Geraldo Magela, o pronunciamento de um deputado federal num momento tão importante em que se dividia ali o país, em que se colocaria em xeque a governabilidade do nosso país em relação ao impeachment da presidente Dilma, ele diz que, em nome do coronel
Carlos Alberto Brilhante Ustra, já declarado, primeiro militar declarado como torturador. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor acha que nós estamos retrocedendo e o país, inclusive, agora parece que busca, por conta dessa talvez sensação de impunidade, dessa questão de violência, do desrespeito dos valores e dos limites do outro e tudo mais, de cidadania, a população quer que volte à ditadura? É isso? Bom dia. Bom dia. Eu não sei se a população quer que volte à ditadura, porque isso a gente ainda não aferiu. Agora, há um segmento na população brasileira saudoso da ditadura. Saudoso por quê? Porque tiveram seus pais participando da ditadura, porque foram ativistas no período da ditadura, ativistas do lado da direita no período da ditadura, ou foram militares, ou têm identidade ideológica com regimes opressores. Então, isso é natural até que tenha numa sociedade democrática. Numa sociedade democrática, você não vai ter o pensamento único, porque ela não é democrática, por isso ela é plural. Entre a pluralidade e a apologia à tortura, que é um crime hediondo, imprescritível e de lesa humanidade, não é só de lesa pátria, é de lesa humanidade, quer dizer, a humanidade inteira se volta contra a tortura. E se nós fizermos assim uma retrospectiva rápida, os cristãos, por exemplo, o Cristo foi um exemplo clássico de tortura. Ele foi sendo martirizado e culminou morto numa cruz depois de ser torturado e foi fixado numa cruz. Então, esse é o símbolo. Um cristão que defende a sua fé, ele tem o seu principal motivador da fé, Jesus Cristo, o torturado. Como cristão, eu vou defender que o meu semelhante seja torturado numa delegacia de polícia, num quartel do Exército, da Marinha, da Aeronáutica ou no quartel de polícia. É uma coisa inconcebível. Mas os brasileiros que têm 15, 16, 20 anos, 25, 22, 24, 20, 30 anos, eles não sabem exatamente o que significa uma ditadura militar. Por exemplo, o Brasil, em 100 anos, no século XX, passou 21 anos de ditadura militar e 15 anos da ditadura do Getúlio Vargas, que era um civil. Ou seja, 15 com 21, nós estamos falando em 36 anos. É mais de um terço de um século sob regime ditatorial. As marcas da ditadura do Getúlio, elas continuam ainda presentes na nossa sociedade. E as marcas da ditadura militar, elas têm não só presença, como elas têm aflorado. O Bolsonaro é a suprema representação do que teve de pior na ditadura militar. Do que teve de pior e de mais escancarado na ditadura militar, que é a tortura. Ele defendeu a tortura no plenário da Câmara e tem defendido a tortura, inclusive em programa de televisão, em 1999. Inclusive, ele defendeu não só a tortura, como a morte. 2009, né? Em 1999, no governo do Fernando Henrique. Ele como deputado federal. Inclusive, defendeu a morte do Fernando Henrique. Defendeu que se deveria torturar de pau de arara. Isso num programa ao vivo de televisão. Então, é essa apologia que é crime. Não se admite, por exemplo, que se defenda ou que use a suástica, que é o símbolo do nazismo. Porque isso, a humanidade tem ojeriza ao nazismo, ao fascismo. E essa expressão do Bolsonaro é exatamente a expressão da suprema violência que a humanidade conheceu, que foi o fascismo italiano e o nazismo alemão. Então, essa discussão política, se tira Dilma, se fica Dilma, está tudo discutido no plano democrático. Cada um tem a sua opinião. Agora, a apologia à tortura, essa é abominável, essa posição. Por isso que você tem tantos partidos políticos, 6 ou 7 partidos políticos, representações internacionais contra a posição do deputado Jair Bolsonaro. E isso não significa livre expressão do parlamentar. Isso não é o exercício parlamentar. Isso é exatamente a apologia de um crime no exercício do parlamento. Ele, na ação parlamentar, ele passa a ser um criminoso ao defender a tortura e os torturadores. Então, o povo brasileiro, você citou a Amelinha, eu conheço a Amelinha.
reuni várias vezes na Comissão Nacional da Verdade. Ela era funcionária da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Maria Amélia de Almeida Teles. Essa senhora, hoje uma senhora, quando jovem, em 1973, ela foi presa, ela e o marido, César Teles, foi torturada com fios de choque, com fios e depois nos mamilos, né, inclusive, né? No ânus, na vagina, nas duas orelhas, na frente do marido e na frente dos dois filhos. A Janaína, de 5 anos, e o outro de 4 anos. De 4 anos, duas crianças. A irmã da Amelinha, a Crimeia Teles, foi torturada grávida de 7 meses. Absurdo isso. E quem os torturou, essa família Teles e tantos outros, foi exatamente esse coronel que foi homenageado nessa sessão fatídica do dia 17. Carlos Alberto Brilhante Ustra, para ninguém nunca esquecer. Todos os seus telespectadores, os nossos telespectadores, eles sabem quem é a atriz Beth Mendes da TV Globo. A Beth Mendes, com 22 anos, foi torturada pelo Carlos Alberto Brilhante Ustra. E ela encontrou em 1985, no aeroporto de São Paulo, se deu de frente com o torturador, gritou e denunciou. E ele era dito militar do Brasil no Paraguai, na Embaixada do Brasil no Paraguai. O atual deputado estadual em São Paulo, Adriano Diogo, na época um estudante de geologia, foi preso e torturado no DOI-CODE, na Rua Tutóia, lá no Paraíso, no bairro do Paraíso, em São Paulo, pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. O atual vereador médico Gilberto Natalini foi torturado pelo o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. No departamento que ele comandava de tortura, no DOI-CODE de São Paulo, 50 pessoas foram mortas e desapareceram, muitas delas no período dele, de 70 a 74. Então, esse homem não pode ser homenageado, em hipótese alguma, numa sessão do Parlamento Brasileiro. Ao contrário, esse homem tem que ser posto na história, como ele já é parte da história brasileira, como uma das piores coisas que aconteceu na história brasileira. Então, esse sentido de indignação nós temos que ter, não só com os presos políticos, com as famílias dos presos políticos que se indignaram diante desse atentado à cidadania brasileira. Mas também essa prática da tortura, a gente não pode esquecer que os Estados Unidos da América montou uma escola de formação de torturadores no Panamá, a Escola das Américas. E torturadores do Brasil inteiro, policiais das 3 armas e das polícias militares do Brasil inteiro, foram aprender a tortura no estado do Panamá. Para aprender a torturar. E torturar. E a professora Dulce Pandolf, da família pernambucana, em São Paulo, no Rio de Janeiro, foi presa, era uma estudante de 23, 24 anos, estudante de História, e foi colocada como cobaia em sessão de tortura para mais de 70 torturadores saber como torturar cientificamente uma pessoa. Prática administrada por torturadores norte-americanos. Desse país que diz que é o maior defensor do livre mercado e da democracia no mundo, da liberdade no mundo, os Estados Unidos da América. Os franceses também torturaram na Guerra da Argélia e vieram também aplicar tortura no Brasil e em outros países da América. A Inglaterra, com toda a sua pompa e sua realeza, mandou torturadores também para o Brasil. Então, a tortura é uma prática milenar, mas no Brasil, em determinada época, ela passou a ser uma prática institucionalizada. O Estado assumiu a tortura. O Estado brasileiro tinha departamentos de tortura. Agora, vamos falar de alagoanos. O ex-vereador, seu ex-colega, Fernando Costa. O Fernando foi preso, era estudante de Direito, de Medicina. O Jefferson Costa era estudante de Engenharia, irmão. O pai do Fernando foi preso. O primo do Fernando, que foi na casa, teve a infelicidade de estar na casa do tio para buscar um terno para uma formatura, com 17 anos foi preso. O outro irmão do Fernando foi preso e eles foram torturados e o pai ouvindo aqui no galpão, no antigo galpão da Petrobras, no Farol, no Tabuleiro, onde hoje é o hospital universitário. Naquelas imediações eram os galpões da Petrobras. A Marivone Loureiro, uma economista, foi torturada e teve o seu primeiro esposo, Odígias Carvalho, um alagoano de Atalaia, morto dentro do DOI-CODE de São Paulo, de Recife.
E tantos outros alagoanos. O Jaime Miranda foi preso em São Paulo, no Rio de Janeiro, e está desaparecido até hoje. Então, nós podemos contar dezenas de casos dessa natureza de gente com quem nós convivemos e com quem nós convivemos com seus familiares. Isso o Estado brasileiro tem que assumir a sua responsabilidade. Por isso, da motivação, e em boa hora, mas já com certo atraso, mas antes o atraso do que a omissão, que o governo Dilma Rousseff instalou a Comissão da Verdade e durante 2 anos a comissão funcionou, a Comissão Nacional funcionou e fez um relatório contundente mostrando o tipo de tortura e quem participou das torturas, quem participou de toda essa trama do golpe de 64 no Brasil. E por trás de tudo isso está os Estados Unidos da América do Norte, inclusive aqui em Alagoas. No dia 31 de março de 1964, um diplomata americano estava aqui inaugurando a Vila Kennedy, essa Vila Kennedy popular aqui no Vergel do Lago. A Vila Kennedy é um produto do golpe, financiado pelo Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, que tem aqui os seus representantes, que financiava a campanha eleitoral aqui, que financiou campanhas de deputados e campanhas de governadores aqui, e financiou campanha de 600 parlamentares para derrubar o João Goulart, formar uma maioria no Congresso e derrubar o João Goulart. Como é que nós ficamos sabendo disso? Porque, como dizia o saudoso antropólogo Darcy Ribeiro, quem conspira com os Estados Unidos, 20 anos depois, tem a conspiração revelada. E 20 anos depois do golpe de 64, começaram a serem revelados os documentos americanos e muitos documentos, inclusive eu tenho no meu computador, do consulado americano no Recife, mostrando aqui a lista dos presos políticos, a cassação do Sandoval Caju, que era o prefeito de Maceió, do Nilson Miranda, que era vereador, do Marreco, que era vereador, do Cleudonor Sampaio, que era vereador, do deputado Cláudio Albuquerque, pai do desembargador Tutimés Ayran, do tio do desembargador Tutimés Ayran, Cleudonor Albuquerque, do deputado federal Abraão Fidelis de Moura, do Oséias Cardoso, do Aloysio Nonô, do Moacir Andrade, do Elísio Maia, que não tinha nada a ver com comunista, foi cassado também. Então, essa relação de caçados, de opressão, tudo isso teve o dedo norte-americano. E será que não tem o dedo norte-americano nesse tal impeachment? Exatamente. Importante. Essa reflexão é que nós temos que fazer. Perfeito. Excelente a aula para a gente poder também dar uma viajada no tempo e também saber a que nível, né, nós estamos lidando, inclusive, se quisermos que volte a essa prática terrível, né, professor Magela. Leonardo de Moraes, o senhor ouviu atentamente, inclusive, aí esse discurso fantástico do doutor Geraldo Magela. Juridicamente, o que é que pode acontecer, então, com uma pessoa que representa a população na esfera federal, como o deputado federal Jair Bolsonaro, em que faz uma alusão num momento tão importante de tirar uma presidente ou não, enfim, né, num momento importante que o Brasil está vivendo, e acabar enaltecendo um coronel, um homem considerado como torturador, da pior espécie possível, dentro de um parlamento. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia. Você homenagear uma pessoa que é torturador é uma conduta tão abominável, sobretudo quando você é um deputado federal, quanto aquele que mesmo torturou. E é preciso ressaltar que na hora que você enaltece a prática de um crime, você comete o crime de apologia ao crime. E na hora que você enaltece alguém que praticou um crime, é a mesma coisa, que isso é um torturador. Naquele momento, o deputado Jair Bolsonaro, ele homenageou não só a tortura, porque ele disse que a homenagem seria feita para o coronel Carlos Alberto Lustra, e no final dizendo assim, o pavor de Dilma, ou seja, ele não só enalteceu o torturador, como enalteceu também o fato praticado por ele, porque é inegável, e todos têm conhecimento, que a presidente da República ela foi torturada pelo coronel Lustra. Então, é uma situação abominável. Juridicamente falando, se pode deixar claro que ele cometeu um crime, cometeu um fato criminoso chamado apologia ao crime, que é o artigo 287 do Código Penal, na hora que ele enalteceu um criminoso. Quando se fala em apologia, é você enaltecer alguém com louvor, enaltecer alguém com vontade, com disposição,
que foi feito pelo o deputado Jair Bolsonaro, que é a pior espécie de deputado que se pode pensar em um Estado democrático de direito. Além do mais, a OAB do Rio de Janeiro, né, ela entrou com 2 tipos de representação. Um perante o Procurador-Geral da República para processar esse crime praticado por ele, bem como com um pedido para a própria Câmara dos Deputados por quebra de decoro parlamentar. Gente, só para deixar claro uma questão interessante, é que a função de parlamentar, ela vem da origem parlar. Parlar é uma pessoa que fala em demasia. Por quê? Porque uma das funções típicas do parlamentar é não só elaborar leis, mas também controlar os atos praticados pelo Poder Executivo. Claro. Então, imagine um parlamentar que não consegue falar, um parlamentar que tem a sua vontade, a sua opinião tolhida. Então, por isso que o parlamentar possui algumas prerrogativas para manifestar suas opiniões, palavras e votos, sem que isso seja transformado em crime. Então, se um parlamentar denuncia um grande esquema de corrupção, um roubo, havendo nexo com a função, ele cumpriu o seu mistério. E terá, então, aí exercida a imunidade parlamentar. Isso, aí seria imunidade parlamentar. Essa é chamada imunidade material, está no artigo 53 da Constituição Federal. Então, o parlamentar, ele é inviolável civil e criminalmente por suas opiniões, palavras e votos. O que não é utilizado, às vezes, de boa fé, né? O que muitos utilizam porque cometem crimes, né? Matam pessoas e roubam e pintam sete, e aí são obrigados a serem, a qualquer custo, deputados ou qualquer outra profissão legislativa para se blindar da questão criminal. Isso é terrível, né? A imunidade, ela acontece não só por opiniões, palavras e votos, desde que haja nexo com a função, como também tem imunidade em relação à prisão, à condução do processo. Um parlamentar, por exemplo, ele só pode ser preso após ser diplomado se for pego em flagrante e o crime for inafiançável. E mesmo que ele seja preso em flagrante por crime inafiançável, os parlamentares, por maioria absoluta, podem decidir se ele permanece ou não permanece preso. É uma imunidade que existe. A condução do processo ele também pode ser suspensa e assim por diante. Mas voltando a essa questão da imunidade material, por opiniões, palavras e votos, por que ela é importante nesse contexto? Porque o Jair Bolsonaro, ele se utilizou dessa imunidade para enaltecer uma pessoa que é um torturador. Mas se percebe que, nesse caso, não há nexo com a função, de forma que ele cometeu uma infração penal, que é a apologia ao crime. Segundo, ele cometeu também uma infração civil, porque ele sequer respeitou a imagem das pessoas que foram por ele torturadas. Não só as vítimas ocultas não, mas as vítimas que não foram por ele enaltecidas, como a própria Dilma Rousseff, que ele falou que foi o pavor dela. Além disso, ele cometeu uma infração administrativa, disciplinar e política, porque quebrou o decoro parlamentar. Um parlamentar, ele é livre para manifestar sua opinião, mas jamais ser livre para manifestar uma opinião criminosa, enaltecer alguém que praticou um crime não só contra a dignidade da pessoa humana, mas um crime contra a humanidade. O ato que ele fez revela o político da pior espécie que existe, porque não só ele é um torturador nato, como defende as torturas praticadas anteriormente. É um absurdo aquilo que ele falou. Então, o que ele fez se corporifica como uma infração penal, uma infração administrativa, bem como uma infração disciplinar. Ele merece sim perder o cargo que ele ocupa. Não desrespeita apenas uma liberdade de expressão. Eu tenho alguns colegas constitucionalistas que dizem assim, que a Constituição ela dá para cada um a liberdade de expressão. Você fala aquele que lhe convier, mas cada palavra que você dá é passiva de responsabilidade. Claro. Se você ultrapassa o limite da sua liberdade de expressão para enaltecer a tortura e um torturador famoso, conclusão, você começa uma infração administrativa, uma infração disciplinar e uma infração penal. Perfeito. Muito bem, professor Leonardo. Mais uma vez, eu não tive prazer, felizmente, de não participar. Creio que também o doutor Leonardo, pela idade, mais novo do que eu, não. Mas meus pais sentiram isso. Eu sou de 70, então eu acompanhei talvez, mas numa idade muito pequena, mas enfim. Mas hoje, eu como jornalista, se eu tivesse naquela época, eu já teria sido torturado, já tinham arrancado minha cabeça, já tinha morrido, já tinha pau de arara, já tinham feito choque, já tinham feito tudo. E como a gente tem, eu sempre brigo pelas coisas certas, então os formadores de opinião e as pessoas que não concordavam com as mazelas que aconteciam, eram levados para os porões, né? E torturados até a morte muitas vezes. Nós temos uma matéria, diretor, que eu queria que vocês acompanhassem comigo,
em relação a mais uns pronunciamentos e denúncias da Comissão da Verdade, que aconteceu agora há pouco no Palácio. O Geraldo Magela estava presente, inclusive, não é isso? Foi agora há pouco, Terça-feira. Terça-feira passada agora, e nós pedimos que nossa equipe fosse até lá para fazer a matéria. Nós vamos assistir, depois nós vamos comentar sobre isso. Por favor. Os reflexos da ditadura ainda são muito presentes no Dia dos Alagoanos. A Comissão Estadual da Memória e Verdade, Jaime Miranda, tem escutado muitas pessoas. E nós vamos falar a respeito desse assunto, dos reflexos e também do teor da tortura que era realizada naquela época da ditadura para as pessoas que não tinham uma certa liberdade para se expressar. Nós vamos falar a respeito desse assunto com Olga Miranda, ela que faz parte da Comissão da Verdade aqui em Alagoas, e explica inicialmente para nós como é que tem sido esse tratamento com as pessoas que sofreram aqueles reflexos da tortura na época da ditadura, Olga. Nós temos vários depoimentos em relação a isso, inclusive de Elza Miranda, que é a minha mãe, descrevendo algumas coisas que nós ouvimos dizer, não de fontes oficiais, mas uma delas é na revista Veja. Eu tenho aqui a revista, no qual esse sargento Marivaldo Chaves, cuja capa está aqui, ele descreve como foram sequestrados, torturados, e fala também que para a ocultação dos cadáveres eles esquartejavam até em 14 vezes os corpos e jogavam no Rio Novo, lá em São Paulo, né? A fim de que essas pessoas não pudessem ser identificadas. Então, é muito duro. No caso de Jaime Miranda, são 41 anos de busca de notícias, e recentemente nós nos reunimos com outros familiares vítimas da ditadura, cujos parentes desapareceram, e outras pessoas que estavam presentes também foram presos políticos, e relataram como foram essas torturas. Então, muito doloroso, né? Então, a Comissão Internacional da Cruz Vermelha tem feito um trabalho muito bonito no sentido de unir esses familiares para minimizar essas dores, esses sofrimentos. Inclusive, fizeram um bottom, que está aqui. Esse bottom representa o familiar desaparecido, né? Que é a imagem de uma pessoa que não existe. Então, eles têm feito esse trabalho muito bonito, porque não é fácil você esperar, procurar por tantos anos e ficar ouvindo, né, nos bastidores sobre os relatos de pessoas que participaram, inclusive, de torturadores que foram assassinados. E nós ouvimos isso na Comissão Nacional da Verdade. Inclusive, ela concluiu seus trabalhos, mas a Comissão Estadual Jaime Miranda, ela continua. Olga, e eu gostaria que você, até para dar uma ideia para os nossos telespectadores que não puderam presenciar esse tipo de barbárie que, na verdade, aconteceu na época da ditadura, qual o teor das torturas que acabam sendo relatadas para vocês? Olha, elas são tão penosas que eu acho ruim colocar isso na TV, até porque tem crianças que podem assistir, mas é muito duro. Eu te falo que tem 41 anos que eu vivo esse processo, né, de busca, e eu mesmo me sinto muito chocada quando esses relatos são pronunciados, como foi agora em São Paulo, no dia 22 e 23, que foi um evento promovido pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e teve uma senhora lá que foi torturada, barbaramente torturada. Ela tinha na faixa de 19 anos, e imagine que todo tipo de atrocidade que possa ser cometido contra uma mulher foi feito com ela, entendeu? Inclusive com a participação de médico, e ela relatou um fato de que já no auge do seu desespero, jogada ao chão de tanta tortura, o médico se aproximou dela, se ajoelhou e ela segurou na mão dele na esperança de que ele pudesse ajudá-la, e ela dizendo que não aguentava mais, que estava muito mal, e ele olhou nos olhos dela, se levantou e disse: pode continuar, que ela ainda resiste. Então, é muito duro você ver isso, é muito grave essa situação
de implantação de qualquer tipo de ditadura no nosso país. Eu me preocupo muito, inclusive nessa conjuntura atual, em que a gente vê um depoimento de uma pessoa, um deputado, né, se declarando, homenageando um torturador, né, o Coronel Bandeirante Ustra, no sentido de que ele seria uma pessoa meritória de alguma condecoração. Mas eu lamento muito, muitas pessoas nas redes sociais têm criticado essa postura desse deputado, que não sabe a dor dos familiares, não sabe o sofrimento pelo qual passou tantas pessoas. Isso não se restringiu apenas aos comunistas, mas todo aquele que divergia de uma ideologia diferente daquela que estava implementada. Tanto é que morreram muitos estudantes, morreram padres, morreram e foram torturados também militares, né? Por isso que, quando a gente fala contra militar, a gente deve ponderar essa questão, porque o meu pai mesmo foi sargento e outros militares também criticaram a postura da linha dura do Exército, e por isso foram sacrificados na sua carreira e em outras questões. É preciso que a gente tenha muita ponderação, muito equilíbrio, para que não volte esse ódio e essa falta de razão, de sensibilização para a importância do momento que nós estamos vivendo. Enfim, eu acho que a fala da filha de Jaime Miranda já praticamente... enfim, traduz todo, acho que nem tudo, né, meu querido Geraldo Magela. É realmente emocionante, gente, porque, olha, você fica imaginando o que essas pessoas passaram. Nós estávamos comentando enquanto nós assistimos a matéria aqui, nós estamos ao vivo agora, 10 horas e 17 minutos, e é de emocionar mesmo, porque poderia ter sido eu, meu pai, a sua mãe, você que está nos assistindo aí mesmo. Aí a pergunta é isso que nós queremos de volta? Nós vamos querer que volte a esse tempo? Essa que é a pergunta. Nessa entrevista, Geraldo Magela, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, esse é um caso emblemático, o caso do Jaime Miranda para Alagoas, um caso que eu venho acompanhando desde 1978, 77, 78, que se faz a pergunta: onde está o corpo do Jaime Miranda? E essa resposta até hoje não foi dada pelo Estado brasileiro. O ano passado, em 2015, fui pela Comissão da Verdade aqui de Alagoas com a Olga Miranda a São Paulo, no Arquivo Público de São Paulo, ver fichas de alagoanos que estavam lá, e no laboratório de forense lá da Universidade Federal de São Paulo, a antiga Escola Paulista de Medicina. E nós nos deparamos, eu e a Olga, com algo como 1.500 ossadas que foram retiradas do cemitério de Perus, que é um bairro no extremo oeste de São Paulo, da cidade de São Paulo, ainda no governo da prefeita Luiz Erundina, chamada a Vala de Perus. E esse trabalho vem sendo feito por especialistas brasileiros, especialistas argentinos, da Croácia, para se fazer toda a identificação desses cadáveres, depois se fazer o DNA, se coletar o DNA de todos os familiares de desaparecidos, para cruzar essas informações, para saber se desses 1.500 cadáveres que estão nessas ossadas, se tem algum desaparecido aí. Uma coisa já é consenso nesse grupo de pesquisadores, de cientistas, é que alguns médicos, legistas, entre eles um famoso colaborador da ditadura, Henrich Bata, ele assinava os principais, os casos mais rumorosos, ele deu o laudo cadavérico.
Então, esse tipo de trabalho entre a tortura, o IML e a ocultação dos cadáveres, como esses de Perus, como o cemitério de Formosa e outros cemitérios no Brasil, você ia escondendo os cadáveres de presos políticos, e muitos já foram, ou pelo menos alguns já foram identificados. O caso do Manuel Lisboa, que estava em São Paulo, no cemitério, que é um alagoano, que foi assassinado em Recife e levado para São Paulo e foi enterrado lá no cemitério da Vila Formosa. Hoje se encontra aqui em Maceió o cadáver foi sepultado aqui em Maceió o cadáver do Manuel Lisboa, mas o do Jaime Miranda, o do Túlio Roberto Quintiliano, que é um alagoano que está desaparecido no Chile, na ditadura do Chile. Ele foi preso no dia 13 de setembro de 1973 e desapareceu no Chile. O caso Menezes também, né? O Denison Menezes também. O Denison foi preso, torturado aqui. O Denison era oficial do Exército, era segundo tenente. Foi preso aqui no quartel do Exército, VIT-BC, na época. Foi levado para o Recife. Foi torturado aqui do quartel de Maceió até o Recife. Ficou preso no Recife, sendo torturado no Recife. Mas o Denison faleceu com um infarto em Cuba, em Havana, já aí nos anos 90 Exilado? Não. Foi fazer uma visita, um passeio a conhecer Havana, etc. E esses casos, por exemplo, o de desaparecido do Jaime e de um outro alagoano de Anadia, o Luiz de Almeida Araújo, que está desaparecido. Esse desapareceu em São Paulo. A família Mendes, lá de Anadia, e sobretudo a Amparo Araújo, que é a irmã e uma ex-militante também de organizações de esquerda, que sobreviveu, mas teve o irmão desaparecido e 2 ex-maridos mortos durante a ditadura militar. Ela foi presa, torturada, mora no Recife, foi secretária de Direitos Humanos do governo Miguel Arraes, no governo Eduardo Campos, e hoje trabalha na prefeitura do Recife, na área não sei se na área da administração penitenciária ou direitos humanos, acho que direitos humanos lá na prefeitura. Então, esses fatos, a história brasileira, ela vem sendo revelada a cada momento. E essa geração, a geração da minha filha, que tem 20 anos, 21, 22, 25, 30 anos, acha que nada disso aconteceu, que isso é uma fantasia, que isso é uma coisa contada porque você quer defender esse governo ou quer defender a esquerda. Não. Isso é a defesa da humanidade. A humanidade não precisa passar por tortura. As divergências políticas, ideológicas e de qualquer outra natureza se dá num plano da divergência, da perfeita diversidade e pluralidade de uma sociedade civilizada. Não com aparelho de Estado matando, assassinando e torturando. Ao contrário. O senhor acha, então, Magela, e vale para também o doutor Leonardo, o nosso tempo está se esvaindo, vamos trazer o que muita gente talvez não saiba, o que é o chamado pau de arara, que se fala muito na tortura, que vai no pau de arara, enfim, nós temos uma foto, olha aí, esse é o chamado pau de arara. Essa coisa ignominiosa que ainda é praticada no Brasil. Ainda em muitos locais no Brasil, o pau de arara é um instrumento de coleta de informação nas delegacias e nos presídios no Brasil inteiro. Isso foi usado cotidianamente durante a ditadura do Getúlio e durante a ditadura militar. O Bolsonaro deu uma declaração recente de que, nesse momento, era necessário sim usar o pau de arara, em relação a práticas criminosas, em criminosos contumazes, para que pudesse delatar os outros presos, os outros envolvidos. Quer dizer, ele mesmo defende ainda hoje, em pleno século XXI, nesse nível de civilidade em que nos encontramos, o pau de arara. Ele não está pegando justamente o nicho e o gancho desse momento que nós estamos vivendo? A população vive extremamente revoltada e se sentindo insegura. Vou tentar aqui conjecturar para a gente poder discutir isso. E aí, nesse momento, nós temos uma grande quantidade de pessoas que sabem que se você perguntar, o cara roubou o celular, você quer fazer o que com ele? Eu quero arrancar a cabeça. As pessoas não dizem isso? Sim. Mesmo que não seja
na índole dela, mas naquele afã de fazer justiça, porque a pessoa está roubando direto, ele não aguenta mais, o outro matou. Tivemos um caso no Pilar em que a moça fechou a porta no assalto, agora a moça com 30 e poucos anos, e o bandido deu um tiro na porta, no portão, a bala perfurou o portão, acertou o peito da mulher, e ela ainda correu para a cozinha para fazer uma ligação pedindo socorro e acabou morrendo na cozinha. Então, esses casos de ousadia dos bandidos que estão matando e atirando à torta e direita, porque tem a droga envolvida em tudo isso, tem causado na população essa vontade da justiça para agora, de se ele faz comigo, eu preciso matá-lo, eu preciso arrancar a cabeça dele, eu preciso mostrar que isso tem que acabar. E aí, algumas pessoas inescrupulosas, como por exemplo o Jair Bolsonaro, que tem essa visão de que tem que fazer o mal, arrancar e tudo mais, está pegando esse nicho de pessoas e fazendo a apologia para que as pessoas achem que a ditadura naquela época não havia roubo nas ruas, que as pessoas eram todos muito tranquilos, que quando o policial dizia cala a boca, a pessoa ficava caladinha numa boa e tal, que era um outro momento. Não é isso que eu acho que ele está tentando buscar e com isso colocando implicitamente aí, né, intrinsecamente, disfarçadamente, digamos assim, mas coloquialmente falando, disfarçadamente na cabeça delas uma imposição de que a ditadura seria mais moralizante, digamos assim, e que os bandidos respeitariam mais a polícia e evitariam fazer qualquer coisa e atrocidades como fazem hoje. Não é isso? Uma coisa que ninguém pode negar é que o Bolsonaro ele é coerente, né? Ele é coerente, porque ele sempre fala em excesso. Não existe opiniões comedidas e opiniões pensadas. Sempre que ele fala alguma coisa, sempre algo excessivo e é normal que as pessoas venham discordar daquilo que ele fala. Agora, realmente, ele se aproveita desse momento. Mas eu queria só deixar uma situação clara, é o seguinte, que a gente entende o luto das pessoas, tá? Todos entendemos. Uma pessoa que é vítima de um crime, a pessoa não quer que a pessoa que praticou o fato tenha um tratamento respeitoso pela polícia, pelo Ministério Público, pela Justiça. Não, você que é vítima de um crime, você que está enlutada, você quer mais que o rapaz se prejudica. Que prejudique, né? Que ele pague de forma excessiva, é normal que isso aconteça, porque é o luto da vítima. Claro. A vítima, né? Tem o direito a fazer isso. É normal que a vítima tenha direito a fazer isso. Agora, o que não se pode é você pregar que será feito pelo próprio Estado. Aí é diferente. O Estado, ele não age em nome da vingança, em nome do sangue, não. Ele age com o fim de punir a pessoa. Então, quando você age enquanto Estado, você, Estado, é reserva legal de ética e de legalidade. Você, Estado, não pode fazer isso. Mas é normal que uma pessoa, quanto vítima, tenha esse sentimento. Isso é importante diferenciar, porque o que se prega pelas pessoas é não que haja uma violência pela vítima, que é um sentimento humano, mas uma violência ser praticada pelo próprio Estado. Isso é que ninguém pode aceitar. Entendi. Magela, na sua opinião? Isso é um fato, não há como discordar disso. Agora, quanto à questão do Estado, o sentido de individualmente você se sentir revoltado, quero fazer isso, aquilo, isso do temperamento de cada pessoa. Tem pessoas, não, eu quero matar, quero ir para a vingança, matou meu filho, eu quero matar também. Se possível, se na hora ele pode até matar. É normal, né? É natural. Isso é instintivo. Instintivo. Agora, o Estado não é isso. O Bolsonaro, ele faz de caso pensado porque ele é extrema-direita. O Bolsonaro não é a direita, porque eu conheço muita gente de direita que não é violenta, que não defende esse tipo de posição. É de direita, né? Porque defende uma política econômica onde os pobres são excluídos, mas não vão a esse extremo. Tem muitos no Brasil, e em Alagoas, e com quem nós convivemos até. Agora, nesse momento, que não é um momento recente, já vem há algum tempo, o Bolsonaro vem crescendo a votação dele como parlamentar em função disso. Então, o nicho eleitoral dele qual é? Militares, ex-militares, das Forças Armadas, da Polícia do Rio de Janeiro e de um segmento forte da sociedade do Rio de Janeiro. E há um certo apoio, já crescente, numa direção de apoio a uma candidatura do Bolsonaro a presidente da República. Presidente da República. E é natural que isso aconteça, porque você está diante de crise, você está diante de desespero e está diante de massivamente apoio ao Bolsonaro. Por quê? Para desestabilizar o governo. Num determinado momento, tudo que o Bolsonaro falou vai se voltar contra ele, porque a elite brasileira, ela é violenta, ela quer explorar mais, lucrar mais, mas ela não quer essa companhia. Essa companhia é para fazer o jogo sujo. E o jogo sujo ele já fez. Então agora, meu amigo, não dá para você sentar na nossa mesa.
a nossa mesa só senta gente limpa. Você foi apenas o cão de guarda. O cão de guarda. Você é o pitbull, você é para morder as pessoas. Entendi. Nós queremos você para morder. Agora, para sentar no banquete, não. O banquete sentamos nós, brancos, de sangue azul e com dinheiro no caixa. Não é para você, não. Tu vai lá para a tua caserna, vai fazer o teu discurso de matar bandido na favela, de fazer o discurso contra a esquerda, contra isso, contra aquilo. Porque ele fez, o discurso que ele fez contra a Dilma, ele já fez contra o Fernando Henrique. Só mudou Esse o discurso personagem. do pau de arara que ele faz em 99 na televisão, era contra o Fernando Henrique, que ele queria o fuzilamento do Fernando Henrique. Ele falou, inclusive, que na ditadura mataram, parece que 280 pessoas, mas era para ter matado 30 mil pessoas. Ele falou que se ele Dá números. se ele fosse presidente hoje, ele ia restabelecer, ia anular o Congresso Nacional e a primeira coisa que ele faria era mandar matar o presidente da República. Ou seja, o Fernando Henrique Cardoso seria a primeira pessoa a falecer. Ele falou textualmente isso. O Fernando Henrique Cardoso seria o primeiro a morrer. E eu ia acabar com o poder do Congresso Mas Nacional. é isso que me preocupa, que tem pessoas Agora, que seguem uma pessoa Por exemplo, desequilibrada ele como foi essa. denunciado agora, não sabe, na segunda-feira no Tribunal Penal Internacional, viu? Em Haia? Em Haia, na hora que ele enalteceu, ele fez apologia ao crime contra um torturador contumaz e condenado a mais de 30 anos, em 2008, pelo TJ de São Paulo. Ele cometeu não só um crime contra as pessoas, né, que foram torturadas, mas um crime contra a própria humanidade. Então, ele possuiu de uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República, uma representação administrativa na Câmara dos Deputados por quebra de decoro parlamentar, bem como um procedimento investigatório que corre sob supervisão do Tribunal Penal Internacional. O que ele fez foi muito grave. Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O assunto é tão instigante, né, digamos assim, e preocupante, não é? Que é importante que as mesas hoje, as pessoas, os formadores de opinião, que os jovens, os pais, né, também, os jovens eu até oriento, para que conversem com seus filhos, para que peçam que leiam a história. Isso não é uma história fantasiosa como a do Chapeuzinho Vermelho, gente. São histórias realmente em que o lobo mau existe. Isso aconteceu. Se nós não pegamos esse momento bastante turbulento e horroroso e tenebroso da ditadura, nós precisamos ler. Ler para não podermos acordar esse monstro que conseguimos adormecê-lo. Né? Porque ele está adormecido, ele não está morto, está adormecido. E me parece que estão querendo acordá-lo. E aí a população, nesse momento, incitada por esse momento político, acaba acordando esse monstro gigante, que depois que ele estiver em pé e implantado, vai ser muito difícil para tirá-lo. E essa que é a grande preocupação. Preocupação com os meus filhos, com a minha liberdade de expressão, com a sua liberdade de expressão, para que você hoje, mesmo que você diga hoje, a presidente é uma ladra e tal, você hoje pode falar. Em outras épocas, se você por acaso falasse mais alto em qualquer supermercado ou num bar, você seria levado preso e talvez os seus filhos e a sua mulher não te encontrassem mais. É bom pensar nisso. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença de vocês. Queria muito que a gente continuava essa conversa. Eu acho que é muito importante. Podemos trazer outros temas que tenham correlação com essa situação, porque é importante que a gente consiga debater esse assunto e trazer sempre a discussão de evitarmos que a população excitada e por esse momento cego de ódio por questões partidárias, em questão política e econômica, consigam trazer de volta a ditadura, que é uma coisa terrível. Doutor Leonardo de Moraes, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações, mais uma vez, um bom final de semana para o senhor, muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos, bom fim de semana. Obrigado aí. Doutor Geraldo Magela, no seu caso, como o senhor viveu esses momentos aí, perdeu muitos amigos e é um grande estudioso dessa causa, eu quero agradecer e eu fazer homenagem a todas as pessoas e aos familiares, emocionados fazendo isso, inclusive, que foi um tema bastante, inclusive, discutido e até solicitado pelo doutor Leonardo de Moraes, que não teve, graças a Deus, não viveu esse momento da ditadura, mas o senhor, com muita propriedade, tem sido um defensor ferrenho da democracia, evitando-se assim que pessoas como o Coronel Ustra e outros, enfim, enlouquecidos ou que se dizem acima do bem e do mal, como Bolsonaro e muitos outros, queiram trazer de volta esse momento horroroso. Então, eu quero lhe dar os parabéns à sociedade que aguarda que a democracia seja realmente mantida pelo bem e pelas pessoas de bem e pelas famílias. Muito bom dia. Eu que agradeço a você e a paciência dos seus telespectadores. Muito obrigado, sempre curtinho, né, seguro. Muito bem, meu querido Geraldo Magela.
A você de casa, obrigado a você pela sua parceria, pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, a partir das 9h30, aqui com mais uma edição do Segurança em Foco. Muito obrigado a todos e até lá.